Olá, então, hoje nós vamos falar sobre os textos acadêmicos. Tá? Textos envolvem necessariamente a leitura. Tá? O ideal do ideal seria que a realização, o ato da leitura, ele fosse executado com prazer, não com uma obrigação. Só que, infelizmente, por questões de educação, nos níveis básicos ou por falta de estímulo, a maior parte da população, inclusive da população acadêmica, ela apresenta um certo desinteresse. Se você entrou na graduação agora, provavelmente uma das coisas que você mais vai fazer é ler. Tá? Hoje a gente tem outras formas, outros meios, né? Além da leitura, tá? Você pode ir para internet, você pode assistir filmes sobre livros, você pode assistir séries, você pode assistir documentários, só que não necessariamente a abordagem apresentada nessas outras formas de conteúdo elas são tão completas e sucintas ou vantajosas como a leitura. Então, procure entender que a realização dessa atividade ela vai contribuir com a sua formação profissional. Então, aos poucos isso vai se tornando uma prática, uma rotina e pode vir a se tornar prazeroso. Tá? A leitura ela ocorre de diferentes formas. E um dos elementos essenciais é você entender que existem etapas diferentes. Tá? Você decodifica, tá? Você traduz o que você está lendo em imagens, tá? O código das letras para ter um significado intelectual para ti. E isso te permite interpretar, dar significado às coisas. Tá? Então, não é só ler, pegar lá, a leitura. A leitura deve ser vista e realizada com prazer e não como obrigação. Tá? Isso é decodificar. Tá? Só que enquanto você está lendo, você tem que racionalizar em cima para conseguir interpretar o significado do que aquela mensagem está sendo gerada para ti. Tá? Porque senão você é alfabetizado, mas você é incapaz de interpretar, dar significado a alguma coisa. Não tem escapatória. Tá? No meio acadêmico, não importa o curso que você está, você vai ter que fazer leituras especializadas, você vai ter que utilizar elementos próprios daquilo. Tá? Então, a revista, journal, vocabulários, enciclopédias e textos particularizados e por aí vai indo. Tá? Então, aqui só para lembrar, a leitura ela pode ser realizada de diferentes formas. Tá? A leitura textual, que é a leitura verbal, que é essa que a gente faz lendo livros, revistas, o que for. A icônica, que se revela através de símbolos, quando você vê placas. Tá? A leitura gestual, que é aquela que no Brasil a gente chama de Libras, linguagem brasileira de sinais, tá? Aquela que tem a comunicação por gestos, e a linguagem sonora através de apitos, sinalizadores, indicadores sonoros que vão indicar e que vão representar um significado. Bom, para você ler, tá? Você pode ler de diferentes formas para diferentes finalidades. Tá? Leitura casual ou leitura espontânea é aquela leitura que você está passando por algum ambiente, algum objeto, você vê um outdoor daquele na rua e você lê lá aquela mensagem. Tá? É uma leitura espontânea, você está passeando pela internet, entra num site, aí vê uma manchete, alguma coisa. Isso é uma leitura casual. Tá? Leitura de lazer, distração, entretenimento é aquela quando você está lá na rede social, que você fica passando, vendo, vendo a história da vida dos outros e isso e aquilo. Leitura informativa é aquela que tende a te passar informação, você está lendo uma manchete de um jornal e aí entra, lê a matéria lá e vê que o número de casos da doença aumentou, diminuiu, ou a economia está melhor, está pior, então são leituras informativas. E a leitura formativa, que é aquela que vai contribuir com a sua formação intelectual. Tá?
que é o nosso objetivo, certo? A modalidade, isso vai depender de cada um, certo? Tá? Se a leitura é oral, aquela que você vai lendo, modalidade da leitura, leitura oral ou silenciosa, que é a leitura mental. Tá? Bom, isso é a estratégia de cada um. Tá? Lembrando que quando você lê e verbaliza, né, você está estimulando a leitura e a formação de memória, a interpretação, por mais do que um estímulo sensorial. Além da visão, você tem a audição. Isso é tema para outra aula. A leitura ela pode ser a leitura técnica ou de informação, para conseguir instrução. Ela pode ser a leitura de estudo, que é a leitura que a gente busca para a formação do indivíduo. E ela pode ser uma leitura de higiene mental ou de prazer. Né? O que você faz de leitura para relaxar? Tá? Eu leio quadrinho, certo? Tá? Tem gente que lê romance, tem gente que lê ficção científica. O que você lê? Você lê? Essa é a questão. Né? Tem gente que não lê absolutamente nada. No momento nem de lazer faz a leitura. Tá? E aí isso complica a demonstração de interesse. Bom, de maneira geral, tá? Você pode fazer múltiplas etapas no desenvolvimento de uma leitura. Tá? Então, a primeira etapa em geral, imagina, você não tem tanto prazer para ler ainda, mas isso tem que ser trabalhado. Tá? Mas você tem que ler um capítulo de um texto de uma disciplina que é inicial do seu curso e que ela é considerada como essencial. Tá? Então tá, beleza. Então eu vou começar a ler. Geralmente a leitura técnica ela é uma leitura mais complexa, mais rebuscada. Então as coisas ficam um pouco mais complicadas. Tá? Então vamos devagar. A primeira etapa da leitura é o que a gente chama de pré-leitura ou leitura de reconhecimento. É aquela que você faz uma observação, uma leitura geral do texto para identificar os tópicos, os elementos principais, quais são as informações mais úteis, de uma maneira geral, sobre aquele capítulo, aquele elemento. Tá? Uma observação geral. Tá? A segunda etapa é a leitura seletiva. Tá? É aquela onde você vai buscar informações mais específicas que te interessam naquele tema. Vamos supor que você está estudando conceitos metodológicos, vamos ver outra forma, mas tipos de métodos científicos, certo? Aí você começa a ler um capítulo lá em um determinado livro de metodologia científica e aí começa a falar o que é o método científico e começa a falar dos tipos de métodos. Aí fala lá do método indutivo, método dedutivo, hipotético dedutivo e vai indo embora, vai falando. Tá? Vamos supor que especificamente você está interessado no método científico mais voltado para a ideia de Popper em hipotético dedutivo. Então, depois que você fez a leitura geral de reconhecimento, você vai no ponto mais específico. Eu já consegui encontrar que o trecho que me interessa é esse aqui, certo? Mas lembra que às vezes, quando você vai para um ponto muito específico, se você ainda não tem a base de sustentação de conhecimento, pular muitas etapas de um capítulo, de um trecho e ir para um ponto específico pode comprometer o teu entendimento daquele ponto específico. Você precisa ter a base anterior. É igual aquela coisa feia aí que o pessoal faz quando tem um seminário para apresentar, aí o grupo divide. Então, 5 sujeitos, você fica com a primeira parte, o outro, certo? Aí ninguém se conversa, ninguém se discute. O sujeito que vai apresentar a terceira parte não faz ideia do que acontece antes nem depois. Por quê? Porque ele pegou só a parte dele. Ele não entende o que acontece antes nem o que acontece depois. Se perguntar alguma coisa para ele de outro ponto, ele não vai saber responder. Lembra? É preciso saber de tudo, certo? Você pode não saber tão bem, mas você precisa saber o negócio todo.
Tá? O ponto, obviamente, que você vai apresentar, ou que você vai discutir, você tem um domínio, aspas, aí um pouco maior. Mas é importante saber tudo. Tá? Então, cuidado para não ser seletivo demais e ficar só num ponto específico e esquecer as beiras. Depois, você faz a leitura crítica e reflexiva, que é aquela mais trabalhosa, tá? Que é uma leitura com busca de compreensão de significados. Tá? É aquela que geralmente a gente faz com mais frequência a partir do momento em que a gente tem mais leitura sobre um determinado conteúdo. Aquilo que a gente tem mais afinco ou que a gente vê com mais frequência. Tá? É muito comum isso acontecer, a leitura crítica, para o aluno que já está escrevendo a monografia dele, o trabalho de conclusão, o que for, e aí ele está lendo tanto sobre um determinado tema, tá? Que ele já consegue fazer uma leitura mais crítica, julgar as ideias e comparar com outros trabalhos, certo? Então ele começa a fazer grandes comparações. E a leitura interpretativa é aquela que vai lá atrás e busca de dados, busca de informações, né? E afirmações que são apresentadas pelo autor, tá? Correlacionando os dados, tá? Com informações que estão no texto ou com informações de outros textos, certo? Então, são diferentes formas de leitura com estratégias diferentes, tá? Em geral, tá? Você vai utilizar as fases 1 e 2 de maneira mais recorrente e a 3 e a 4 de acordo com a necessidade no objetivo daquilo que você está fazendo, tá? Então, para isso é importante saber analisar o texto, tá? A análise textual, ela envolve entender o texto, certo? É fazer uma leitura geral do texto. Isso é importante, tá? Não importa se é um artigo, se é um resumo, se é uma monografia, se é um capítulo, o que for, tá? Essa leitura textual inicial, ela te permite identificar informações do texto que são informações específicas a ele, tá? Quem são os autores? Quais são as evidências que ele apresenta? Quais são os termos, os vocábulos utilizados, as ideias, em que contexto as informações elas estão sendo apresentadas, tá? Cada área ela tem as suas particularidades, o seu vocabulário mais específico, então é importante ter atenção para esse tipo de informação, tá? Além de apresentar quem são os autores, aonde aquilo ali está sendo publicado, tá? Quais são as informações bibliográficas em geral, tá? O segundo elemento é a análise temática, que é a análise de síntese. É a capacidade do sujeito que está fazendo a leitura de sintetizar as informações. A gente vai falar de resumo um pouquinho ali na frente, mas lembra quando a professora lá, o professor pedia para você no ensino fundamental para fazer o resumo do capítulo? Aí o sujeito pegava lá o primeiro parágrafo do livro, copiava para o caderno ou fazia um cortezinho ali, tá? E pegava o último parágrafo daquele tópico e fechava. Pronto, fiz o meu resumo. Isso não é um resumo, isso é uma cópia mal feita, né? Tá? Sintetizar é trazer os elementos lógicos do raciocínio do autor, não seu, do autor, tá? Apresentando os elementos centrais de forma sucinta, reduzida, simplificada. Tá? Então, sintetizar é uma forma de você descrever as informações do autor na lógica apresentada por ele de maneira sucinta. Tá? E por último, que é a análise interpretativa, que é a análise mais complexa, é que aquela que, além de você ter uma leitura com uma análise que te permite sintetizar as informações do autor, você também vai criticar. Lembra, a crítica ela pode ser pró ou contra.
certo? Você vai manifestar opinião sobre o conteúdo, tá? Você vai julgar, você vai discutir através do seu texto as informações que você analisou segundo apresentado pelo autor do texto que você está trabalhando, tá? A análise interpretativa ela é a mais complexa e em geral é aonde o pessoal sofre mais, tá? Antes de você começar a fazer uma resenha crítica de um texto, tá? Mais complexo e tudo mais, tenta fazer uma resenha de algo que você se sente mais à vontade, tá? Vamos supor que você assiste uma série, tá? Vamos supor que você está lendo um livro de higiene mental, tá? Para relaxar, um romance, um quadrinho, alguma coisa nesse sentido. Tenta você, como experiência, fazer uma análise crítica daquilo. Apresenta as ideias centrais daquela obra que você está lendo, que você está assistindo. Pode ser de um capítulo de uma série, da novela, um trecho lá do livro, do que for. Apresenta as ideias do autor, faz a síntese, né? E vai fazendo a análise crítica em cima, certo? Lembrando que a análise crítica ela pode ser baseada em opinião, certo? Mas essa tua opinião ela tem que ser fundamentada em estudo, certo? Muito cuidado, né? Lembra, certo? Estudo não se refuta com opinião, certo? Estudo se refuta com estudo, tá? Bom, agora vamos aos elementos de apresentação mais específicos, tá? Um dos elementos que já foi muito utilizado, provavelmente alguns professores de vocês lá do ensino fundamental utilizavam, alguns podem utilizar hoje também, mas é menos frequente isso, principalmente com o advento da internet e a popularização dos computadores, é o fichamento. Tá? Fichar, tá? É uma forma de registrar informações. Tá? Hoje tem se popularizado aí formas de fazer resumos, fichamentos através de registros cartográficos ou de caligrafias específicas com destaques e tudo mais. Isso de certa forma é uma forma de você misturar um fichamento que a gente está vendo aqui com um resumo que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, um fichamento ele é uma forma de você registrar informações, certo? Então, registrar informações de textos, de documentos, de elementos específicos, tá? Como o próprio nome diz, o fichamento ele faz uso de uma ou mais do que uma ficha, certo? Essas fichas elas vão representar registros, descrições de informações que são consideradas importantes dentro daquele documento, daquele livro, daquele capítulo, daquele texto que você fez, certo? Tá? É uma descrição, um registro seu particular sobre o entendimento. Tá? Um fichamento não é um resumo, e um fichamento não é para parafrasear, pegar um trecho inteiro do texto lá, abre aspas, meter lá e tudo mais, fecha aspas. Você pode fazer isso? Pode, certo? Mas não deve, certo? Um fichamento, ele tende a representar um registro seu das ideias e dos pensamentos que você tem sobre aquele texto, para que você possa consultar ele no futuro. Tá? Os professores usavam muito isso. Tá? Então, provavelmente alguma vez você já se deparou com a situação de você ir para a aula e o professor está com uma fichinha ou com várias fichinhas na mão lá, tá? E ali você tem, ele tem lá a ideia, a lógica, o princípio dele que ele vai utilizar para desenvolver a aula dele ou a palestra ou o que for. Tá? Em geral, aluno acha que aqui se tirar aquilo ali da mão do professor ele não sabe dar aula, que não é uma verdade, na maioria das vezes. Tá?
A ficha ela tem que ser didática, ela tem que ser funcional, ela tem que ser prática, tá? A ficha ela tem elementos, tá, de separação, de registro, existem regras internacionais para tamanho de ficha, tá? Em geral, a ficha ela facilita para você com que a anotação da ideia, com que o registro e a organização permita com que você identifique a obra posteriormente sobre aquele tema. Imagina que você tem uma biblioteca gigantesca, ou que você tem um monte de textos, um monte de artigos e tudo mais. Então, até você procurar um por um, pode levar bastante tempo. Mas se você fez a ficha, se você tem organizado, na hora em que você vai na sua ficha, você analisa lá o catálogo das fichas, encontrou lá aquilo que você estava procurando. A ideia aqui foi nesse texto, foi daquele livro, naquele capítulo que eu encontrei esse texto aqui. Para eu buscar o texto posteriormente, eu faço a consulta da lista, da ficha, perdão, e na ficha eu vejo, tá na minha estante, tal, tá na prateleira tal, tá no computador, na pasta tal. Então, a ficha, ela tem que ter um cabeçalho, que é o cabeçalho, que indica o tema, o título do texto, a referência bibliográfica, certo? Que é quem são os autores, qual é o título, qual é a publicação, a informação do texto, vou mostrar já na sequência o exemplo. E o corpo da ficha é onde você descreve a ideia, o elemento. Lembra, a ideia central são anotações, são registros, são pensamentos que você teve em decorrência daquela leitura. Não adianta fazer um resumo, porque senão a ficha deixa de ser funcional. Tá? E em geral, embaixo no corpo da ficha, você anota aonde que aquela obra ela está guardada, para você saber aonde procurar depois sem ter que se perder. Tá? Então, aqui você tem um exemplo da ficha. Tá? Então você tem um título geral, tá? Um título específico. Vamos supor lá, eu tenho uma sequência de fichas sobre metodologia científica. Tá? Então aqui, metodologia científica eu coloco no título geral. Tá? E vamos supor que eu estou fazendo uma ficha sobre capítulos de livros que eu estou fazendo a leitura sobre textos acadêmicos. Aí eu coloco um título específico aqui, textos acadêmicos. Aí essa é a primeira ficha. Então eu li uma obra e lá eu tive algumas anotações que eu considerei importantes para usar no futuro para a elaboração de uma aula sobre fichamento. Aí eu indico aqui a referência da obra, certo? Autor, título, bababá, aquela informação todinha. E aqui eu descrevo as ideias, as informações que eu considerei importantes. E na última linha aqui embaixo, aqui, geralmente entre parênteses, eu anoto aonde aquele texto está. É o livro, ele está aqui conforme referência, então ele está na minha biblioteca, tá? Na prateleira 2, certo? Pronto. Aí vamos supor, eu vou ler outro texto, outro livro, outro capítulo, tá? Então, de novo, sobre o mesmo tema. Então, também é metodologia científica, certo? Também é sobre textos acadêmicos, só que agora a ficha 2, certo? É outra referência, eu cito aqui ela, indico aqui ela e tal, não sei o quê, mas é sobre resumo, tá? Tá falando sobre a norma da BNT que fala sobre resumo e tudo mais, blá. Aí eu faço as minhas anotações aqui de interesse e indico onde está. Tá na prateleira lá 2 de novo também, que é onde fica metodologia. Tá? Então você vai registrando. Eu tenho uma terceira ficha, haja casa. Tá? Então aqui, título geral, também é metodologia? É, metodologia científica. Mas só que não é sobre texto mais. É sobre método fenomenológico. Então aqui é método científico, certo? Tá? Sobre método é a primeira ficha. Você pode começar de novo ou você pode ir na sequência. O critério é seu. Coloca a referência aqui da obra, faz a anotação e indica onde está. Existem formas de fichamento diferentes. Tá?
uma das formas de fichamento que você tem, que são os mais comuns, tá? Mais frequentemente utilizados, tá? É o fichamento textual. Tá? Se você está escrevendo uma monografia, se você está escrevendo um texto que você vai usar um monte de referências, você vai ler capítulo, você vai ler artigo, você vai ler um monte de coisa, ficar com aquele monte de livro e artigo espalhado pelo chão ou no computador com um monte de janela aberta e tudo mais, isso pode bagunçar a tua cabeça e complicar pela desorganização. O que você pode fazer é fazer um fichamento textual. Na ficha, tá? Você pode fazer no computador ou você pode fazer à mão, na fichinha, tá? Que compra lá em papelaria. Você apresenta as ideias principais, os elementos, os argumentos, as ideias, as justificativas que você considerou relevante. Controla a ficha. E aí guarda. Guarda a obra, guarda a ficha. Guarda a obra, guarda a ficha. Precisa, eu já li isso. Consulta a ficha. Consultou a ficha, vai saber onde está guardada a obra. Tá? Facilita demais a vida. O fichamento temático, tá? É aquele que registra elementos mais específicos. Tá? Ela é mais seletiva na organização da ideia. Pode ter transcrição de trecho? Pode. Direta, com parafraseamento, ou indireta, certo? Ideal sempre, a não ser que o sujeito ele seja um gênio, uma grande referência naquela área que você está estudando, a transcrição literal, né, entre aspas, o parafraseamento, ele é bem indicado, certo? Mas se não for, faça uma transcrição indireta, apresente o seu vocabulário, a sua interpretação, sem deturpar, com as suas palavras, certo? Isso é melhor você apresentar as ideias dos outros com a sua palavra, tá? Do que repetindo o texto alheio. Só que lembra, não esqueça de toda vez que você estiver fazendo uma transcrição de ideias, de não deturpar o que o sujeito está falando, e 2, principalmente, não esquecer de citar a fonte, senão é plágio. Tá? E o fichamento bibliográfico é aquele que consiste em um comentário que represente ideias centrais do texto. Tá? Então, você usa a ficha lá bonitinha e faz um registro de elementos, de ideias centrais. Tá? Então, você leu um capítulo, você leu um artigo sobre uma determinada tecnologia ou um determinado procedimento diferenciado, você faz o registro daquilo ali, tá? Como elemento de marcação. Então, para você fazer o fichamento, tá? O que tem que ter? Tem que ter a referência bibliográfica, tem que ter o seu entendimento. Você pode ou não colocar frases literais, né? O parafraseamento. Tá? Passos. Primeiro, indica o tema lá, naquela linha. Indica a referência bibliográfica. Qual o seu entendimento, se você quiser ou não, frases literais. E não esquece de colocar lá embaixo aonde a obra está disponível para consulta posterior. Lembra, em geral, a gente faz o uso do fichamento para organização de ideia, para identificação de anotações. Não dispensa a leitura do texto original. Então, sequência, leitura de reconhecimento do texto, faz aquela leitura global, geral, para identificar. Depois, você faz a leitura seletiva, né? Aquela que você identifica as informações que você considera como cruciais e essenciais, e depois você, vai lá e executa o fichamento, certo? Seguindo os passos anteriores. Aqui a gente tem um exemplo. Tá lá. A área geral, título geral, metodologia científica, tá? Aqui, um subtítulo, uma sub-área dentro da área. Conceitos do método científico, o número da ficha. Aí entrou no quadrante maior. Vamos lá. Apresentação da referência bibliográfica.
E aqui o texto. O sujeito aqui, ó, ele usou um parafraseamento, pegou literal. Tá? Mas por que ele pegou? Porque ele pegou Karl Popper. Então o cara é uma referência para falar de método científico. Não é algo que eu faria, mas pode se fazer, certo? Tá? Então o sujeito aqui ele considerou que o relevante naquele elemento de leitura dele era essa indicação de um conceito da ideia de Popper, certo? Tá? E aqui embaixo, ó, entre parênteses, biblioteca particular. Quando ele precisar da obra, ele consulta a ficha e sabe aonde está localizada. Mais comum e mais recorrente do que os fichamentos a realização dos resumos, certo? Resumos são formas de simplificação escritas, concisa, coerente e seletiva, mais lógica, tá? De um determinado texto ou de uma determinada obra, certo? Tá? Através de um resumo, você tem a apresentação das informações completas do texto, certo? Tá? A gente não pode confundir resumo com sinopse. Sinopse a gente vê assim em obra artística, tá? Por quê? Porque no resumo você vai do início ao fim do texto, apresentando as informações. Geralmente numa obra, numa peça de teatro, num filme, numa série, no que for, você não vai do início ao fim, porque senão você conta como que a história acaba. E aí isso não interessa, tá? Isso pode desmotivar quem está lendo. Na sinopse você apresenta uma ideia central, só alguns argumentos, joga lá um elemento que estimule o sujeito a assistir. Tá? No resumo não, você vai do início ao fim. Logo, resumo e sinopse não são a mesma coisa. Tá? Resumos são condensações de texto, certo? Destacando os elementos de maior interesse. Tá? É uma forma de você sumarizar informações. Tá? Se o resumo for bem elaborado, ele vai permitir uma significativa economia de tempo e às vezes nem requer a leitura original. Tá? Numa aula que a gente vai discutir pesquisa bibliográfica, eu vou falar sobre isso. Tá? Uma forma da gente fazer a consulta, a gente pesquisa começando pela leitura do título. Se o título nos interessa, a gente avança e lê o resumo do texto, certo? Tá? Por quê? Porque se o resumo está completo, se ele é um resumo informativo, tá? Se o resumo está completo, você já com a leitura do resumo, você já consegue ter a ideia se aquele texto é interessante para o que você está procurando ou se você já descarta. Se não houvesse resumo, você ia ter que ler o texto inteiro. Às vezes um texto de 20 páginas, 25 páginas, para chegar à conclusão lá na 10ª que, pô, não é o que eu queria. Tá? Então, o resumo ele te permite em 500 palavras ou menos ter uma visão geral do texto. Tá? Por isso que elaborar resumo é muito importante e precisa ser muito bem feito. Porque se você escreve um texto e faz um bom resumo, aquilo ali vende que vale a pena ler o seu texto. Tá? Bom, existe norma da ABNT, tá? Para escrita de um resumo, tá? E as características centrais de um resumo ele tem que ser breve, ele tem que ser claro e ele tem que ser fiel à ideia, tá? Então, o resumo mais comum é o resumo informativo. O resumo informativo, como o próprio nome diz, é aquele que informa as características e todos os elementos do texto. Se você faz um resumo informativo de maneira adequada, não é necessário você ler o texto todo, certo? Isso, tá? Então, se você tiver acesso à norma, você vai ver que no resumo você apresenta o título, tá? Depois você apresenta o autor ou os autores e depois segue com o resumo, certo? Apresenta lá as informações. Tá? Em geral, os resumos informativos eles são muito utilizados para descrever projetos, para descrever trabalhos
de iniciação científica, de iniciação acadêmica, e são, em geral, a primeira obra que um aluno gera durante a sua iniciação acadêmica. Tá? Bom, em geral, os resumos eles são escritos em textos únicos. Tá? Alguns fazem uso de recuo de parágrafo, em geral, não. E não existe parágrafo, tá? É tudo junto, é uma coisa só, de uma vez, certo? Então, olha aqui, ó, nesse aqui, ó, de resumo informativo, você tem, ó, em azul é o que representa a introdução do texto, aí aqui, ó, em amarelo o objetivo, nesse rosa aqui o método, o pessoal cisma em chamar de metodologia, o que é método ou material e métodos do trabalho. Lembra, metodologia é a área que estuda o método. Método é a estratégia de execução do trabalho. Tá? Depois, em vermelho, você tem os resultados. E por último, aqui no roxo, você tem a conclusão. Tá? Alguns resumos, eles vêm separados. Tá? Vem indicando, primeiro, introdução, 2 pontos. Aí começa falando. Depois, ponto, seguida, objetivos, 2 pontos, diz. Tá? Mas sempre tudo junto. Tá? Só que nem sempre é necessário fazer isso. Você pode escrever direto. Tá? Em geral, a norma, tá? Ela é essa que está apresentada nesse slide para você. Você escreve direto, tá? Sem indicação. Mas dependendo de para onde você vai submeter, para onde você vai enviar, eles têm as particularidades, né? As alterações de norma, e isso pode fazer com que fique um pouquinho diferente o texto. Mas a essência é essa. O resumo informativo ele representa uma apresentação geral do texto, com fidelidade. Então, ó, outro exemplo. Então você tem aqui, ó, autor, o título, ó, a revista da publicação, aí tem o volume, o número, o ano, a página e tudo mais. Aí, ó, aqui já está, ó, objetivo, 2 pontos, aí descreve o objetivo. Método, 2 pontos. Então você tem lá, ó, uma descrição geral da ideia. Então, lendo esse resumo, você consegue ter uma ideia geral do trabalho que o sujeito apresentou, se propôs a apresentar. Se te interessa, você lê o texto completo. Tá? Os resumos eles representam a primeira etapa da vida acadêmica, da exposição do aluno num evento geralmente fora da instituição que ele está. Então, se vai para um congresso, se vai para um simpósio, se vai para o que for, você utiliza o resumo como porta de acesso ao evento, certo? Eu vou para o congresso tal, certo? Isso aí são os meus alunos, ex-alunos, e esse menorzinho aqui era o meu filho, certo? Aqui ele tinha 9 anos. Então o que que tem? Submeteram resumos para apresentar os trabalhos que desenvolviam em congresso. O resumo foi aprovado, aí vai lá para o evento, vai participar do evento todinho, vai aprender o máximo possível. Em algum momento vai defender o seu trabalho, que foi aprovado com um resumo, através da apresentação de pôster. Tá? Então, essa é uma experiência extremamente importante e gratificante para todo mundo, inclusive para o orientador. Tá? O outro tipo de resumo que existe e é menos comum, tá? O que é mais comum é o anterior, é o informativo. É o resumo indicativo. Tá? O resumo indicativo, sai daqui, ele é aquele que apresenta pontos principais do texto. Ele é uma forma resumida de uma ideia central do texto. Tá? Então, como ele é um ponto essencial, ele não é o texto inteiro. Então, a leitura de um resumo indicativo não dispensa a leitura do texto como um todo, porque ele é só um ponto central. Tá? Então, a escrita é da mesma forma, só que não tem aquela história de introdução, a sistematização de etapas, né? Introdução, objetivo, método, blá, blá, blá. Não tem isso. Tá? Por que que não tem? Tem uma mosca aqui. Tá? Por que que não tem? Porque ele é só uma indicação de um elemento essencial. Tá? É uma anotação de um ponto, não dispensa o texto como um todo.
Resumo indicativo é menos comum, mas é importante acontecer, porque de vez em quando tem um professor gaiato que pede para o seu aluno: faz um resumo indicativo desse texto aqui para mim. E aí o sujeito faz informativo. Aí não pode. E o último tipo de resumo que existe é o chamado resumo crítico, que na realidade não é um resumo crítico, é uma resenha, certo? Que é o que a gente vai falar a partir de agora, tá? Na realidade daqui a pouquinho. Então não esqueça, mesma coisa. Para fazer o resumo, certo? Primeiro, lá em cima, lá, ó, indica a referência bibliográfica do texto segundo as normas que você está utilizando. Se for a BNT, autores, título, toda aquela sequência. Faz a leitura de reconhecimento do texto, a leitura, a visão geral, tá? E aí faz a leitura seletiva depois, tá? Lembra, se você vai fazer um resumo informativo, tem que ter as informações que estão no texto. Ah, como que eu faço um resumo informativo de um capítulo de um livro? Segundo os tópicos do livro, né? Os subtítulos daquele capítulo, tá? Vai fazendo a anotação seletiva e depois realiza o resumo, tá? Em geral, existe uma limitação, tá? No número de caracteres, no número de palavras. É preciso ter cuidado, tá? Para o seu resumo não ficar extenso demais. O que a gente acaba fazendo é primeiro fazer um resumão e aí depois vai enxugando. Se houver uma dificuldade por parte do aluno em descrever de uma vez, de uma forma muito sucinta, tá? A resenha, tá? Ou resenha crítica, tá? Ou resumo crítico, tá? Ela é uma forma de avaliação crítica do texto. Aí aqui vai um adentro, tá? A gente não pode confundir resenha descritiva com resenha crítica, tá? Uma resenha descritiva, ela está muito mais voltada para um resumo informativo, tá? Do que para uma resenha crítica, tá? Numa resenha descritiva, você apresenta as ideias do autor sem avaliação crítica, certo? Tá? Você não expõe opinião sobre a obra, tá? Já se for uma resenha crítica, você necessariamente precisa ter uma avaliação crítica, tá? E aí eu falo mais uma vez, cuidado com a avaliação crítica baseada em opinião, certo? A não ser que peça que a sua resenha seja baseada na sua opinião, seu histórico de vida, certo? Tá? Em geral, a gente tem que ter cuidado com a opinião, certo? Tá? Porque opinião, ela pode ser muito particular e ela pode ser infundada em relação a um determinado tema, um determinado estudo. O que é o ideal? É que se você for fazer uma crítica de reforço ou de refutar, que você baseie-se em outros estudos. Tá? Então, a ideia da resenha é estimular a mentalidade científica do aluno de tal forma com que mostre a capacidade dele de entender a ideia do autor e expor opinião crítica embasada. Tá? Geralmente não é um elemento simples de ser realizado, mas também não é essa complexidade toda. Tá? Na hora em que você está lendo a resenha, a crítica, você tem que ser capaz de identificar dois tempos na leitura. O primeiro tempo é a informação do texto original e segundo, a avaliação do resenhista, do resenhador, do cara que está fazendo a crítica, certo? Tá? Então, não tem muita diferença entre a resenha crítica e um resumo informativo, tá? Ou um resumo. Tá? Só que a grande diferença é que você, dentro do resumo, você insere a avaliação. E isso é o que faz todo o diferencial. Tá? Então,
Mesma coisa, como é que eu vou fazer? Lá em cima, no cabeçalho, você indica a referência bibliográfica daquele texto, aí eu vou ler o texto, vou fazer a análise seletiva do texto, vou fazer as minhas anotações e tudo mais, e vou começar a fazer a revisão do texto e resenhar, tá? Extraio as informações, a apresentação das ideias do autor, os elementos que ele faz a indicação e em seguida eu vou fazendo a minha análise crítica junto por cima, certo? Tá? Então, não é simples, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, na resenha, organiza o cabeçalho, nome da instituição, título de quem resenha, tá? O autor da resenha, o objetivo do trabalho, o local, a data, tá? Aí começa o texto, certo? Aí aqui sim, né? Esse resumo aqui, resenhado, ele é separado em parágrafos, não é um texto único, igual lá no resumo informativo ou no resumo indicativo, certo? Você vai escrever como se fosse uma dissertação, certo? Apresentando as ideias do autor e defendendo a sua visão sobre aquela obra, tá? Uma visão global, certo? É importante ter foco nas informações centrais que o autor dá e discutir esse elemento. É preciso ficar claro para quem está lendo que a sua opinião está sendo manifestada ali, porque senão não é uma resenha crítica, é só uma resenha descritiva, certo? Se não tem opinião, é descritiva, certo? Tá? Então, entenda o seguinte, tá? A característica de leitura de textos e de análise, decodificação, interpretação, avaliação crítica é algo que é pouco comum, é mais raro na geração atual, tá? Até a minha geração, geração dos meus pais, isso era mais fácil, certo? As pessoas elas tinham mais o hábito da leitura e as leituras eram mais completas, eram mais críticas, eram mais analíticas, tá? Hoje a gente tem uma chuva de informação, é tanta coisa para ler ou coisa que aparece de diferentes formas na nossa frente que a gente faz muita leitura sintática, simplificada, seletiva, pega uma informação aqui, outra ali e vai lá. E aí acaba que a gente vai fazendo um julgamento incompleto, um julgamento inadequado. É importante fazer sempre uma avaliação completa e seletiva e, quando necessário, crítica dos textos, certo? Dessa forma fica mais fácil para a sua compreensão e principalmente para você expor a sua opinião, seja verbalizada ou seja textual. Tá bom? Então, até a próxima.